sede, venha a mim e beba. Que você possa buscar no Senhor ser saciado nessa noite. Quantos dizem glória a Deus por isso? Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Quero lembrar que a igreja de alguns avisos. Bom destacar, que a semana passada nós tivemos aqui na quinta-feira o mutirão. Quero agradecer aos irmãos que vieram voluntariamente servir e abençoar a igreja. Amém? A igreja somos nós, Então, quando os irmãos vêm aqui arrumar o prédio, dar uma limpada, com certeza está nos abençoando como igreja, para que tenhamos um espaço sempre o mais proveitoso e apropriado possível. E também ontem nós tivemos nossa comunhão. Quem participou da comunhão aí? Foi bênção ou não foi? Então, marcar mais vezes, Alguns irmãos já estão andando hoje até meio assim, porque ficou ontem jogando vôlei, Meio quebrado, meio cansado, não estava acostumado. Mas foi bênção, foi um momento para a gente estar junto. Eu sei que muitos irmãos não conseguiram por motivo de trabalho, mas em breve nós vamos marcar outra comunhão num dia que quem sabe, talvez não todos, mas a maioria consiga participar. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Sábado agora, irmãos, nós teremos o ID33 Experience 2. Então, uma experiência onde nós seremos ministrados. Então, você que é jovem, adolescente, eu me coloco junto aí no bolo, porque eu sou jovem, irmãos? Então, sábado tem a imagem aí, Daniel? Ok. Então, sábado nós teremos na igreja em Santos, receberemos o pastor Fernando Lojudice, que é um pastor na igreja Batista Água Viva de Mauá. Ele tem cuidado do trabalho dos jovens, hoje ele tem liderado milhares de jovens, e com certeza há uma palavra de Deus para marcar e abençoar os jovens e adolescentes da nossa igreja. Então, o evento vai começar no próximo sábado às 16h, ok? Então nós teremos dinâmicas, teremos momento de louvor, mas também nesse evento haverá algo especial, porque nós vamos dar o tom de como será o nosso trabalho com os jovens, o trabalho D33, nesse ano de 2023, por isso você que é pai, mãe, influencie o seu filho, incentive ele a participar deste ID. Então, nós estamos começando aí um ano e nós entendemos que o Senhor tem algumas direções para nós, por isso envolva os seus filhos. Amém? Sabe, querido, o diabo não brinca. E o trabalho dele é justamente influenciar os nossos jovens, nossos adolescentes e crianças. Por isso, como igreja, nós temos que ser instrumentos do Senhor para, de alguma maneira, influenciar os nossos jovens e adolescentes a buscarem a Deus. Portanto, eu conto com você. Não achou aí, Daniel? Semana passada colocou a imagem. Então, eu conto com você para estar cooperando conosco nesse propósito. Eu lembro que há um valor de inscrição, um valor de R$15, ok? Então, obviamente, se alguém tiver dificuldade de participar por esse motivo, peço que entre em contato conosco. Oh, glória, aleluia. Para então poder participar, tá bom? Então nós contamos com todos os jovens e adolescentes. Cadê os jovens aqui da nossa igreja, adolescentes? Levanta a mão aí. Ok, agora você pergunta para ele aí, você que está pertinho, se ele vai. Pergunta para ele aí. Aqui tem alguns na frente, pergunta aí. Vai, Luciano. Ok. Então, por favor, nos ajude a divulgar e trabalhar. Está aberto para jovens que não são da igreja? Claro que sim, é uma oportunidade também de evangelismo. Então, nós contamos
com o apoio dos irmãos. No dia 31 de janeiro, nós teremos uma reunião aqui na nossa igreja, que eu estou colocando o tema como Start, ok? Então, será uma reunião onde nós vamos dar um start nas nossas células nesse ano de 2023, que é o ano da casa cheia, glória a Deus. Então, sem ser terça-feira agora, na outra terça-feira, dia 31, nós teremos reunião com todos os irmãos da igreja às 8 horas da noite. Amém? Porque nessa reunião, sim, vai ser um start para a gente estar recomeçando aí nossas reuniões de célula nesse ano. Aí talvez você diga, pastor, mas eu não participo de nenhuma célula. Mesmo assim, eu quero muito que você esteja conosco nesse dia. Por quê? Será uma noite aqui onde nós vamos compartilhar os nossos projetos, os nossos alvos, os eventos desse ano, aquilo que nós estamos programando, que vai acontecer. Por isso, irmãos, quanto mais fato da igreja participando, será proveitoso. Amém, querido? Então, sem ser terça-feira agora, na outra terça-feira, nós teremos nossa reunião Start aí, onde nós vamos recomeçar nossas reuniões de células. Será uma reunião onde nós juntaremos todas as células, mas também todos os irmãos da igreja. Não será abordado a respeito de célula apenas, mas também nós vamos aqui compartilhar daquilo que nós temos como projeto para esse ano e de fato queremos a igreja participando ativamente de sermos uma comunidade, uma família espiritual. Amém? Não senti muita firmeza não, mas eu dou amém por você, aleluia. Ok. E também nós estamos com matrículas abertas para o curso de maturidade no Espírito. Esse curso de maturidade é um curso que nós já começamos algumas vezes aqui na igreja, porém, dessa vez, de fato, nós vamos trabalhar para que o máximo de irmãos participem. Sabe, queridos, não é possível nós crescermos espiritualmente se nós não nos expormos à palavra de Deus. Então, durante esse ano, às quintas-feiras, nós teremos aqui o curso de maturidade no Espírito, que é o cursão. E eu sei que muitos irmãos da nossa igreja não fizeram, ou começaram e pararam. Por isso, eu quero incentivar você a participar conosco neste ano. Amém? Por que é importante você participar desse curso? Porque, como o nome já diz, é um curso que vai levar você à maturidade espiritual, a crescer espiritualmente. O profeta Oséias, ele disse que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, é necessário que nós possamos aprender a palavra, compreender a palavra, e há um material muito rico para ser compartilhado e para abençoar a sua vida. O início das aulas será no dia 16 de fevereiro, as aulas serão sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite, ok? Há um valor de investimento. Na verdade, irmão, não vai ser cobrado nada por esse curso. O valor que está aí de R$80 é para a apostila que você vai receber. Então, durante o curso, você vai receber 2 apostilas. Então, esse valor se refere às apostilas, ok? Então, na verdade, é apenas um investimento que você vai estar fazendo na sua vida espiritual, na sua vida ministerial e também um propósito de você crescer espiritualmente nesse ano. Muitos irmãos, quando começam um novo ano, eles falam, não, esse ano eu vou crescer em Deus, esse ano eu vou amadurecer espiritualmente. Então, essa é uma oportunidade de você crescer conosco, ok? As inscrições você pode fazer com a Márcia está aí, levanta a mão por favor, Márcia, você pode procurá-la, ok? O valor de R$80, você pode parcelar até 3 vezes no cartão, ok? Para facilitar ainda mais, tá bom? Então, gostaria muito que os irmãos que ainda não fizeram esse curso, fizessem nesse ano. Então, vou perguntar, quem ainda não fez esse curso de maturidade no Espírito, levanta a mão, por favor. Bem alto para eu poder ver. Segura aí, segura aí. Segura aí. Aí. Então, vários irmãos
Já registrei aqui. Não fizeram o curso. Então, nós podemos ter uma boa turma nesse ano. Amém, irmãos? Por quê? Nós já fizemos o teste aqui. Às vezes começando com 3 pessoas, 4. O que acontece? 2 desistem, aí sabe como é que fica, né? Aí fica o pastor dando aula só para o irmão. Aí é ruim. Até porque se o irmão faltar um dia, o pastor vai dar aula sozinho, coitado do pastor. Ou dos irmãos que vão dar aula. Então, essa é uma oportunidade, nesse ano, você avançar, crescer espiritualmente, ok? Então, nós vamos compartilhando aqui mais novidades a respeito desse curso, porém você tem aí quase um mês para poder se inscrever, matricular e participar conosco. Peço que você faça sua matrícula o quanto antes, se possível, né, até aí a virada do mês, para que nós possamos providenciar as apostilas. Amém? Glória a Deus. E por último, nós teremos a conferência, agora no Carnaval, na terça-feira de Carnaval, a conferência que acontece anualmente, nós participamos, amém? Então, essa é uma conferência que você vai lá para ser realmente despertado, para ser marcado por Deus. Normalmente, em conferências, nós recebemos algo diferente. Importante que você venha no culto aqui todo domingo, receba a palavra, participe da célula, mas conferência são momentos que você para tudo para poder então ali receber uma direção profética, receber algo do Senhor, algo que Ele vai ministrar ao teu coração. Portanto, participe conosco da conferência, nós vamos passar o vídeo aí. Recomendava a Timóteo súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, pois quer que toda criatura chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salva. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. O Espírito Santo anseia revelar Cristo para você. Ele quer ter uma comunhão profunda com você. Vem aí a Conferência Internacional de Avivamento Vinha Mave 2023, o poder do Espírito Santo para que a casa de Deus fique cheia, de 18 a 21 de fevereiro. Faça já a sua inscrição. Amém. Eu já compartilhei com os irmãos no grupo da igreja do WhatsApp a respeito de como fazer a inscrição. Você pode participar da conferência nos 4 dias, ela começa no sábado e finaliza na terça-feira, porém nós como caravana, nós vamos juntos na terça-feira. Então nós saímos daqui cedinho e voltamos à noite, e eu creio que será uma grande bênção. Amém? Aleluia. Quero ministrar, irmãos, nessa noite já a palavra do Senhor. E a palavra dessa noite, hoje nós não teremos PowerPoint, ok? Alguém trouxe a Bíblia aqui hoje? Sem ser no celular, levanta a mão. Oh, glória! Ainda tem crente aqui nessa igreja, aleluia. Eu não trouxe, irmão. Confesso que eu não trouxe. A gente está tão acostumado. E você pode acompanhar na sua Bíblia, mas também nós vamos projetar. O Daniel vai dar uma forcinha para os irmãos que não trouxe aí a Bíblia. E nós vamos projetar os textos bíblicos. O tema da palavra de hoje é: por que a minha montanha não se move? Eu creio que quando nós entramos no novo ano, nós estamos diante de problemas, desafios, não é verdade, querido? Objetivos, alvos que nós temos, e por isso então, nós precisamos compreender que há algo que o Senhor nos ensina como lidar com os desafios, os problemas que surgem diante de nós. Nós vamos ler lá em Marcos 11, verso 22 e 23, que diz assim: ao que Jesus lhes disse:
tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa ministrar os nossos corações. Ministrar, de fato, a palavra de fé. E que possamos compreender sobre situações, problemas que surgem, desafios, e como o Senhor deseja que nós venhamos a responder nessas circunstâncias. Abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento nessa noite, Abba. No nome de Jesus, amém. Frequentemente, há irmãos que estão passando por problemas, passando por grandes aflições. E em momentos assim, normalmente as pessoas se questionam a sua própria fé. Ou seja, as dúvidas vão surgindo. E aí então nós avaliamos, puxa, eu creio ou não creio? Certamente há momentos que há uma montanha diante de nós. Diga assim, montanha. Significa desafios, obstáculos que estão diante de nós. Portanto, a montanha, quando surge, e em momentos da sua vida vai surgir uma montanha diante de você, é necessário você compreender que na Bíblia a montanha aponta para isso. Aponta para momento de desafio, momento de obstáculos diante de você, mas também montanha, a Bíblia nos mostra que é um lugar de comunhão com Deus. Então montanhas, apesar de serem difíceis de conquistar, são uma bênção que o Senhor dá para aqueles que encontram o seu favor. A nossa tendência muitas vezes é reclamar das montanhas diante de nós, não é mesmo? Mas é interessante que o Senhor espera que nós tenhamos a postura correta diante das montanhas que surgirão nas nossas vidas. Quantos dizem amém? E a primeira delas, é necessário compreender que algumas montanhas que vão surgir diante de você, devem ser escaladas. Diga, algumas montanhas devem ser escaladas. Então, como o Senhor aqui nos mostra, algumas montanhas que devem ser comandadas, mas há montanhas que precisam ser escaladas, ou seja, um passo de cada vez. É interessante que quando o Senhor quer falar com Moisés, Deus o chama então ao monte, fala para ele subir o monte. Deus poderia falar com Moisés lá na casa dele, sim ou não? Podia, mas Deus falou para ele que era para ele ir para o monte. Eu sei que nos dias de hoje há ainda alguns irmãos que são assim meio, não, Deus está no monte, é lá que a gente pode ouvir a Deus. Mas Jesus não disse isso. Ele disse que nós podemos entrar, devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta, e ali então ser um lugar onde nós temos comunhão com Ele. Quantos lembram disso? Então não é necessário ir para a montanha, mas também não tem nada de errado. Se você puder ir, pode ser um lugar melhor, maior, apropriado para você. Porém sabemos que na nossa realidade não é tão comum, não é tão simples assim, não é? Portanto, subir a montanha também fala então de compreender que há bênçãos de Deus nas nossas vidas, que muitas vezes vai exigir um trabalho nosso com Deus em perseverança. Deus falou para Moisés, Moisés, sobe o monte, eu quero falar com você. Ele poderia falar, Deus, fala aqui comigo, nesse lugar mesmo, estou aqui em casa, não tem ninguém, os meninos não estão aqui para bagunçar, pode falar comigo. Mas não, Deus falou que ele deveria subir a montanha. Ou seja, você só vai conquistar o que eu tenho para você, Moisés, se você subir a montanha. Portanto, nas nossas vidas, há muitas bênçãos que vão se manifestar apenas se nós estivermos dispostos a escalar a montanha. Diga, eu preciso
escalar a montanha. Isso fala de esforço. Isso fala de trabalho. E sabe, muitas vezes, querido, a oração é para nós um esforço. É ou não é verdade? Às vezes a oração é um trabalho. Para ouvir e receber de Deus, Moisés teve que subir a montanha. Da mesma maneira, para ouvir e receber de Deus, muitas vezes nós vamos ter que ir para oração. Buscar o Senhor em oração. A subida de Moisés ao monte é um símbolo da oração. Por isso precisamos compreender primeiro, não há nenhum substituto para a oração. Diga assim, não há substituto para a oração. O Senhor disse lá em Mateus 17, 21, que há castas de demônios que só saem por meio da oração e do... Por isso olha para cá, querido. Tem coisa na sua vida que não vai acontecer se você não orar. Amém? Ponto. Não vai acontecer se você não orar. Porque a oração muitas vezes é essa perseverança. É esse trabalhar com Deus. Precisamos compreender que Deus não aceita, por exemplo, a oferta de dinheiro como um substituto para a oração. Participar do culto é uma grande bênção. Você tem que estar aqui no culto, mas acredite, também isso não é um substituto para a oração. Deus não aceita a empatia das pessoas também como um substituto para a oração. Por isso, não tem jeito. Tem coisas que nós só vamos conquistar no Senhor se nós orarmos. Há milagres de Deus que apenas vão se manifestar nas nossas vidas se nós orarmos. Agora, oração é trabalhar com Deus. Há algumas coisas na sua vida que não vão mudar até que você ore. Quantos dizem amém? Até que você pare tudo e ore. Eu sei que nós vivemos numa geração completamente imediatista, que quer tudo para hoje, porque nós estamos acostumados assim agora, não é verdade? Então, não sei você, mas vou pagar a conta, eu não preciso mais ir em nenhum lugar, na minha casa eu pago as contas. É rápido e fácil. Você faz isso também? Você quer comprar algo, você nem precisa mais sair. Agora você pode ir lá na internet, comprar e vai chegar na sua casa. E vai chegar rápido. Não é assim? Então nós vamos acostumando e acreditamos que no nosso relacionamento com Deus também vai ser algo imediatista, mas muitas vezes não vai ser. Há coisas que vão demorar. Vai ser um processo de oração, de busca ao Senhor. E uma hora vai acontecer. Amém? Por isso não podemos ficar preocupados. Puxa, pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas não acontece na minha vida. Será que eu estou com algum pecado? O que é? Não. Acredito sim. Muitas vezes a oração vai ser um posicionamento de perseverança e fé que você vai demonstrar ao Senhor. Quantos compreendem isso? Por isso precisamos orar até que algo aconteça. O que mais? Não há nenhum atalho para oração. Diga, não há atalho para oração. Interessante isso. Porque, não sei se você vive assim, mas normalmente eu vivo. Sempre na correria. Sempre bastante coisa para fazer. E a oração o que é? É totalmente o contrário disso. Não é mesmo? É você parar para crer que a sua oração, ela tem o poder de facilitar a sua vida. Amém? Coisas que nós não podemos resolver, a oração pode fazer por nós. Por isso acredite, não há nenhum atalho para oração. Moisés, ele deve ter achado a sua escalada mais difícil. Quanto mais perto
perto do como ele chegava, então ele percebia: poxa, está difícil, está demorando. Mas o Senhor queria que ele fosse até o alto. Isso então nos faz compreender que tem coisas que vai exigir perseverança em depender de Deus da nossa parte. Por isso, esta é a analogia. Deus não falou a Moisés até que ele terminasse a sua escalada. Às vezes, irmãos, nós temos que continuar orando, para que um dia aconteça. Amém? Às vezes queremos orar uma vez e já vê acontecendo. Tem oração que acontece e de fato, rapidamente Deus responde? Sim ou não? Sim, mas tem oração que na verdade vai ser um processo de perseverança, de demonstrar ao Senhor que você crê. Lá em Tiago 5,16 diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É interessante que a palavra traduzida por eficaz, esse versículo, é energel, de onde provém a palavra energia. Portanto, a oração simplesmente libera a energia celestial do trono de Deus. Eu sei que seria muito mais fácil a gente ter 2 botãozinhos, né, de ligar e desligar, mas não é assim que funciona com o Senhor. É um processo de um relacionamento com Deus. E a oração é justamente isso. E a bênção é que quanto mais você ora, mais a sua oração fica agradável. E você vai se acostumando com aquilo. Amém, querido? Ou seja, é um trabalho, é um esforço. Mas com o passar do tempo você vai perceber o resultado. Você vai ver que algumas coisas na sua vida estão mudando, que o seu relacionamento com o Senhor está mudando. O que mais? Não há recompensa fácil, mas os que oram, recebem. Diga assim: quem ora, recebe. É difícil escalar a montanha, sim ou não? Sim, mas quando chegar lá em cima, a recompensa vai acontecer. Ela vai surgir. Acredite, há uma recompensa quando nós oramos. Há uma recompensa quando nós buscamos ao Senhor. Há uma recompensa quando nós estamos em comunhão com o Pai. A vida de oração vai produzir em nós sensibilidade espiritual para perceber a direção de Deus. Amém? Há um poder na oração. Não podemos negar isso. E muitas vezes a montanha na sua vida não está se movendo porque você não tem orado. Simplesmente isso. Tal problema, tal desafio, não sai dali por quê? Porque eu não tenho colocado isso diante de Deus. Creia, querido, quando você colocar essas questões diante do Senhor em oração, vai se resolver em nome de Jesus. Amém? Segundo, algumas montanhas, então, são escaladas, mas há algumas montanhas que devem ser conquistadas. Diga, algumas montanhas devem ser conquistadas. Então nós gostamos quando o Senhor nos diz, né, que nós devemos declarar a montanha, e a montanha, o problema vai sair das nossas vidas. Mas há montanhas que devem ser conquistadas. Ou seja, montanhas que nós estamos autorizados a desfrutar, a conquistar, mas não estamos nos posicionando como deveria. Portanto, são montanhas que o Senhor nos deu, mas que nós devemos conquistar. Diga, há montanhas que eu preciso conquistar. Ou seja, não tem como você evitar essas montanhas. Não tem jeito. Se você quiser chegar do outro lado, se você quer alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, é necessário que em você haja um espírito de conquista. Quantos estão compreendendo? Isso significa algo, querido. Significa que algumas coisas, olha para cá,
não vão acontecer na sua vida se você não estiver disposto a pagar o preço. Quantos dizem amém? Diga, eu preciso pagar o preço. A terra de Canaã foi dada ao povo hebreu, ao povo de Israel, mas naquela terra havia gigantes. Eles deveriam então tomar posse, conquistar aquilo que já era deles por herança. Então, mas quando chega aqueles espias, eles acreditavam que a terra não ia ter ninguém. E há muitos irmãos que vivem nessa ilusão. Ele não conquista nada em Deus porque ele tem aquela ideia de que o que é de Deus não tem preço envolvido. Ou seja, não tem esforço nenhum. De fato, a coisa que o Senhor nos dá, justamente, que é plenamente pela sua graça, pelo seu favor, e que nós apenas recebemos. Mas há coisas que o Senhor quer nos dar, olha para cá, que você precisa se apropriar pela fé. Ou seja, muitas vezes vai exigir de você renúncias. Vai exigir de você um preço a ser pago. E faz parte. Você precisa identificar que há montanhas, problemas na sua vida, que Deus espera que você pague o preço. Que você realmente renuncie o que for necessário. Muitos cristãos guardam lugares no seu coração de onde eles nunca expulsaram o inimigo. E o resultado então são problemas constantes. Normalmente, permitimos que áreas não conquistadas em nossas vidas, por causa de desculpas incrédulas que damos a nós mesmos. Tem algo que eu aprendi, ainda novo, a respeito de desculpa verdadeira. Sabe o que é isso? É aquele irmão que fala, ele dá uma desculpa por não fazer algo, por não conquistar algo. Ou seja, nunca a culpa é dele, você entende? Ele sempre está fora da equação. Mas tem situações que você precisa compreender. Deus espera que você coopere com Ele. Deus espera que você faça, de alguma maneira, parte da equação. Porque há momentos em que Deus, de forma sobrenatural, Ele lida com os nossos problemas. Que você fala, Senhor, estou com tal problema, resolve isso para mim. E Deus resolve de forma sobrenatural. E você testemunha, aleluia. Mas há momentos que você vai falar, Deus, estou com esse problema, não sei o que eu faço. E aí Deus vai te falar, olha, com a sabedoria que eu te dei, você deve fazer isso ou aquilo. E aí então, Deus agora fica numa posição de líder de torcida, torcendo para que você faça aquilo que deve ser feito. Quantos compreendem isso? Ou seja, a bola está contigo, meu filho. Agora é você que tem que fazer. Por isso devemos tomar cuidado quando nós terceirizamos tudo para Deus. Não, se Deus quiser, vai acontecer. Tem muita coisa que Deus quer, mas se você não quiser, não vai acontecer. Amém? Ou seja, espiritualizamos demais algumas coisas que às vezes são naturais. E o Senhor está observando qual tem sido o nosso posicionamento. O Senhor quer nos ensinar a pelejar, por isso Ele permite que haja inimigos na montanha. Como estão compreendendo isso? Isso é algo muito sério. Sabe, como os pais, né? Os pais, eles têm o desafio de cuidar dos seus filhos, mas ao mesmo tempo, eles precisam trabalhar para que os seus filhos amadureçam. É ou não é verdade? Porque senão, se o filho não amadurecer, de alguma maneira, o pai está falhando no seu papel. Isso é algo muito sério. Da mesma maneira é Deus. Deus quer que você amadureça, amém? Amém.
E um sinal de maturidade é compreender que tem coisas que você vai ter que conquistar nele. Que você vai ter que se posicionar nele. Que você vai ter que cooperar, que você vai ter que pagar um preço. Então, as montanhas são nossas, mas precisamos tomá-la das mãos do adversário. Quais são as montanhas hoje que estão diante de você, que você sabe, é algo que Deus já te deu, mas que você precisa se movimentar? Amém? Que você precisa fazer algo. Que você precisa, talvez, se esforçar um pouco mais. Amém? Porque Deus é Deus, mas a sua parte Ele não faz não. Amém? Diga para o seu irmão. Deus faz muita coisa, mas o que é a sua parte Ele não faz não. Amém? E Deus permite que alguns problemas e lutas continuem na sua vida para testar você. Para ver se você tem um espírito forte. Ou se você é molengão. E na primeira já desanima, desiste. Portanto, não perca tempo esperando que o Senhor te livre de alguns gigantes. Porque há alguns gigantes que o Senhor quer que você derrote. Amém? A glória vai ser para Ele. Senhor, eu venci os gigantes. Não foi na minha força, foi na do Senhor, mas de fato eu precisava me posicionar. Não foi assim com Davi e o gigante? Ele não foi lá, Senhor, por favor, derruba esse gigante. Não, porque Deus queria que ele fizesse parte da equação. Deus queria que tivesse com ele alguém destemido em fé, posicionado em fé, que corresse o risco de vida. Olha como isso é sério. Por isso, tem situações que Deus não vai fazer por você. Homem de Deus abençoado, mulher de Deus abençoada. É você que vai fazer. Alguns irmãos dizem assim, né? Deus, essa é uma oração comum. Deus, se tu me amas, expulsa esse inimigo daqui. Ou Deus, se tu me ama, elimina esse problema da minha vida. Mas Ele pode estar dizendo para você, filho, se você me ama, lute e conquiste essa montanha. Amém? Porque há montanhas que o Senhor coloca, que Ele permite nas nossas vidas, para que elas sejam conquistadas. E nesse sentido eu quero que você receba as palavras de Josué para si. O que ele recebeu como palavra? Você é um grande povo, você pode despojar os seus inimigos, você pode perdoar quando é difícil, amém, querido? Às vezes uma montanha para você é perdoar, e olha, Deus não faz isso por você, é você quem escolhe perdoar. Às vezes um gigante para você é ser fiel nas suas finanças, na presença de Deus, entregar o seu dízimo, a sua oferta. Às vezes o seu gigante nesses dias, a sua montanha é perder peso, aleluia. Por incrível que pareça, estou nesse time agora, aleluia, vamos chegar lá. Amém? Talvez tenha algum vício, você fuma, não sei. Creia, o Senhor já te capacitou para você vencer esse vício em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode ter um casamento melhor. Você pode. Mas cuidado para não terceirizar tudo isso para Deus. Amém? Porque tem irmão que ora muito. Deus faz isso, faz aquilo. Mas o que compete a Ele, Ele não está fazendo. Aí não tem jeito. Amém? É como aquele irmão que fala, Deus, eu quero muito prosperar, Senhor, me abençoa, eu quero prosperar. Mas às vezes ele não está disposto a pagar o preço. Por quê? Todo final de semana ele não quer nem pensar em trabalho, ele quer só descansar. Às vezes vai ter que pagar um preço. Sim ou não? Faz parte. Sabe, querido, hoje eu tenho diversos desafios na minha frente. No ministério, na igreja, nos negócios. Seria mais fácil, às vezes, se livrar de alguns problemas.
É mais fácil ou não, muitas vezes? Eu sei, na sua vida também é assim. Mas eu não sou derrotado. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Então, se há situações difíceis diante de mim, se há desafios, é porque o Senhor quer que eu possa vencê-los. Amém? E lá do outro lado, eu vou sair mais forte. Por isso, cuidado, quando você rejeita tudo aquilo que é difícil. Cuidado. Às vezes o que é difícil é o que Deus tem permitido para forjar você, para capacitar você, para empoderar você e levar você a conquistar níveis maiores na presença dEle. Amém? Isso faz toda a diferença, querido. Toda a diferença. Choramingar não vai resolver o seu problema. Podemos lembrar de José. José foi vendido como escravo. Aí ele ficou choramingando? Não. Ele chegou lá na casa de Potifar e falou: aqui eu vou fazer a diferença. E ele fez. Mesmo assim foi para a cadeia. Chegando lá, fez a diferença. Ele ficou só orando: Deus, por favor, faz isso aqui. Não. Ele se comportou também como deveria. Por quê? Aquilo que é a sua parte, Deus não vai fazer por você. Amém? Gigantes que têm que ser derrubados, Deus não vai derrubar por você. Você precisa se dispor a isso. Terceiro, algumas montanhas devem ser comandadas. Lá em Mateus 21, verso 21, diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Então, a verdade que o Senhor nos ensina claramente nesse texto, é que podemos também ordenar que montanhas sejam lançadas no mar. Então olha para cá, há montanhas que devem ser escaladas, amém? Ou seja, você vai conquistar por meio da oração, dependência de Deus, buscando ao Senhor. Mas também há montanhas que devem ser conquistadas. Ou seja, eu oro, mas eu faço aquilo que tem que ser feito. Eu me posiciono como tem que posicionar. Eu resolvo, tem que resolver. Eu enfrento os problemas, não fujo deles. Amém? Agora, tem a montanha que nós precisamos comandar. O que significa isso? Isso significa dificuldades que se põem no nosso caminho e que nós temos que declarar aquilo que pela fé nós cremos. Amém? Então, por exemplo, surgiu uma doença. O que você tem que fazer? Declarar que você é curado em nome de Jesus. Que essa doença não tem poder sobre o seu corpo. Amém, querido? Ou seja, você precisa comandar, declarar tudo aquilo que tem bloqueado a sua vida. Declare que em nome de Jesus vai cair por terra. Declare que isso não vai paralisar, nem parar você. Agora, quando nós encontramos com um monte, o que nós temos feito com ele? Há momentos que nós devemos simplesmente orar. Agora olha para cá. Quando você sabe qual é a vontade de Deus, aí você precisa comandar. Amém? Então, por exemplo, você quer ver a sua família buscando ao Senhor, você tem uma palavra da parte de Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra do Senhor. Então você tem que tomar posse dessa palavra e falar: eu creio, os meus filhos são servos do Senhor, a minha esposa é uma bênção de Deus, o meu marido é um homem de Deus. Ou seja, você está declarando, comandando no mundo espiritual aquilo que deve ser mudado. Amém, querido? Como o Senhor diz em relação ao monte: ergue-te e lança-te no mar,
Portanto, você pode usar a oração de autoridade contra tudo aquilo que atrapalha você, dizendo: sai da minha vida isso em nome de Jesus. Posso estar compreendendo? Há um poder quando nós falamos, declaramos. Porque quando nós cremos com o coração e verbalizamos, declaramos, a fé é expressa. Por isso que o apóstolo Paulo disse: crie, por isso eu falei. Mas qual muitas vezes é o problema? Nós estamos passando pela dificuldade e nós só falamos da dificuldade. Não, precisamos declarar aquilo que nós queremos ver. Amém, querido? Você está doente? Declare contra essa doença. Declare que eu estou curado em nome de Jesus. O seu negócio não está legal? Declare em nome de Jesus. Essa semana vai ser diferente, eu vou vender. Essa semana as coisas vão caminhar, eu vou prosperar. Amém? Ou seja, não podemos ficar quietos, amuados, desanimados, se questionando da vida, não. Portanto, comandar não é você falar com Deus: Deus abençoa tal coisa, Senhor me cura. Não, comandar é declarar, é uma oração de autoridade. Ou seja, se você está enfermo, você declarar: eu não aceito essa enfermidade na minha vida, eu sou curado em Cristo Jesus, porque o Jeová Rafá cuida de mim, Ele é aquele que me sara. Você compreende isso? Então, há montanhas que devem ser comandadas, e com uma oração de fé e de autoridade. Agora, o que capacita você a fazer isso é ter plena compreensão daquilo que é a vontade de Deus. Ora, como é que eu vou declarar uma oração de autoridade se eu tenho dúvida se é vontade de Deus? Amém? Se eu tenho dúvida, eu não vou conseguir fazer essa declaração. Mas se eu tenho certeza, se a palavra do Senhor pode me trazer um embasamento em relação à minha oração de comando, então eu preciso fazê-la. Sempre que não sabemos a vontade de Deus, nós somos incapazes de ter fé. Porém, quando nós sabemos a vontade de Deus, aí nós precisamos posicionar com uma oração de autoridade. Amém? Olha para cá, querido. Às vezes, tem problemas na sua vida que estão aí, montanhas que estão aí, porque você está calado. Sabia disso? Só porque você está calado. Porque no nome de Jesus há autoridade. Mas você precisa usar do nome de Jesus. Você precisa comandar as montanhas, declarar contra as montanhas. Alguns acham muito pouco ordenar a montanha. Eles simplesmente sentem que precisa fazer mais alguma coisa. Como Moisés lá diante da rocha, que tinha que sair água. Ele fala a rocha, mas aí não sai a água, ele pega e bate na rocha. Não. Acredite, querido. Há um poder quando nós falamos a palavra de Deus. Há um poder quando nós declaramos aquilo que está em linha com a palavra de Deus. Uma pessoa desempregada, ela deve fazer todo o possível para encontrar trabalho. Mas ela precisa também ordenar a montanha para que a porta de emprego seja aberta. Por quê? Porque ela tem base bíblica. Que em Cristo Jesus nós somos supridos em cada uma das nossas necessidades. Então nós não podemos aceitar a pobreza. Nós não podemos aceitar a falta de provisão dos céus. A palavra não diz que todos serão ricos, mas todos são supridos em Cristo Jesus. Isso a palavra nos diz. Amém? Portanto, precisamos compreender que há montanhas que estão diante de nós, que nós devemos comandar. Devemos declarar aquilo que pela fé nós sabemos que o Senhor já nos deu. Amém? E por último, algumas montanhas nos foram proibidas. Diga para o seu irmão do lado, diga: algumas montanhas não se movem, porque não é para você. Êxodo 19, verso 20 ao 23. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés. Para o cimo do monte, volta lá. Isso. Moisés subiu
E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que chegam ao Senhor se hão de se consagrar, para que o Senhor não os fira. Verso 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Amém? Nesta passagem nós vemos então Moisés e Arão sendo chamados para o topo do monte, para se encontrar com Deus. Mas o interessante é que Moisés é instruído pelo Senhor para que ele isole a montanha, porque aquela montanha não era para todo mundo. Amém? Diga assim: tem montanha que não é para mim. Alguma vez você desejou algo na sua vida que você não conseguiu? Que você não conseguiu possuir? Você já lutou por algo que outros receberam e você não? Sabe, querido? Talvez é porque não era para você. Amém? Então tem coisa que não é para você. Tem coisa que não é para mim. E nós precisamos compreender isso. Então, a coisa que nós não podemos mudar, por exemplo, a família que você nasceu. Não tem como. Não tem como mudar. A cor que você nasceu, não tem como mudar. Amém? Aquilo que você passou, a sua história passada, não tem como mudar. Ainda que há coisas que nos tragam problemas. E há aquelas que simplesmente o Senhor nos negou o acesso. Sabe, querido, tem coisas que às vezes nós oramos, tentamos, pagamos o preço, nos esforçamos, comandamos até ficar com a língua seca, mas não vai acontecer. Por quê? Porque não é para você. Amém? Porque o Senhor não tem isso para você. Então, por exemplo, por mais apaixonado que você esteja por uma pessoa, se ele não é crente, se ele não professa a mesma fé que você no Senhor, a palavra diz que esse casamento nos é negado. Portanto, é uma montanha proibida. Amém? Sabe, querido, ao longo do decorrer da sua vida, você vai ver que há montanhas que lhe foram proibidas. Há coisas que realmente não era para você. Não é para você. Portanto, podemos aprender o que com isso? Primeiro, se Deus não quer você lá, não deseje ir para lá. Se você percebe que Deus está fechando uma porta para você, não queira entrar nessa porta. Quantos dizem amém? Porque se Ele não está deixando é porque coisa boa para você não é. E o melhor é se render ao Senhor e submeter a Ele. Amém? Porque se chegamos ao ponto de amar mais uma coisa do que a vontade de Deus, então nós não estamos em sintonia com o Senhor. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Segundo, se Deus não lhe deu essa montanha, procure outra. É interessante que Davi queria construir uma casa para Deus. E aí então, olha para cá, querido. Deus não permite que Davi fizesse a casa para ele. Porque ele era um homem de guerra. E aí então, o Senhor fala que o seu filho, Salomão, é quem construiria uma casa para o Senhor. Davi desejou, mas ele pode, sim ou não? Não. Então tem coisas na nossa vida, querido, que simplesmente não será negado. E não é uma questão de você ter a bênção de Deus ser por você ou não, mas é porque simplesmente aquilo talvez não faz parte do propósito dele para a sua vida. Os irmãos compreendem isso? Por isso que tem situações que nós oramos. Nos esforçamos. Comandamos, declaramos, mas não vai acontecer. Por quê? Porque é algo que nos foi negado. Amém? Obviamente, nesse sentido, é importante que você busque no Senhor discernir
Por que tem algumas montanhas que não estão se movendo na sua vida, diante de você? Vamos ficar em pé? O resumo da mensagem de hoje é que é uma montanha diante de você nesses dias. Talvez essa montanha você precisa escalar ela por meio da oração. Firme o propósito diante do Senhor de você orar por essa situação, por essa questão. Colocar mais na presença dEle. Também ouvimos que montanhas devem ser conquistadas com perseverança. Tem coisa que é com você. Deus já te deu, Deus já te abençoou, Deus já falou, agora é contigo, vai que é tua. Mas você precisa o quê? Se esforçar. Quantos compreendem isso? Se esforçar muitas vezes é fazer o além daquilo que você já tem feito. Talvez por uma fase, por um período. Mas isso envolve conquista. Isso envolve. Sabe, querido, eu tenho um propósito firmado para esse ano, que nós vamos avançar como igreja. Agora, dificuldades vão aparecer? Vão. Situações chatas? Vão. Mas isso não pode me parar. Amém? Porque é necessário perseverar, continuar. O que mais? Montanhas que devem ser comandadas. Então, lembre-se, quando eu falei sobre isso, algo acendeu uma luzinha em você, algo te chamou a atenção, declare mais, comande mais a respeito disso. Aquilo que você crê que é de Deus. E lembre-se que há montanhas que lhe foram proibidas, porque o Senhor te ama. Amém? Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você coloque essa montanha diante do Senhor. Coloque esse problema diante do Senhor. Coloque esse desafio essa noite diante do Senhor. E peça a Ele graça. Peça a Ele favor, para que de fato essa montanha ou essas montanhas sejam removidas da sua vida. Ó Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que nesses dias, Pai, que nesse ano nós como igreja possamos compreender que essas montanhas diante de nós são desafios, são problemas, Pai, mas que há a maneira certa que o Senhor espera que nós venhamos a lidar com elas. Dá-nos percepção, discernimento espiritual. Senhor, eu te peço, dá discernimento àqueles, ó Pai, que precisam colocar mais diante do Senhor em oração a respeito dessas montanhas. Ou aquelas que devem ser conquistadas, que haja entre nós um espírito de conquista para desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu por herança. Pai, aquelas montanhas que devem ser comandadas, nos leve a realmente comandá-las em fé, a nos posicionarmos diante delas em fé, como o Senhor disse, que temos que declarar a montanha, e essa montanha sairá. Oh Deus, e há montanhas que não nos cabe, que não é para nós, que tenhamos essa percepção, esse discernimento de compreender que tem situações que não nos diz respeito. Oh Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, oh aleluia. Nós falamos aqui nessa noite que há montanhas que devem ser comandadas, há montanhas que nós precisamos ordenar a elas, que elas saiam. Por isso nós vamos cantar um louvor, mas antes eu gostaria que você comandasse essas montanhas. Aleluia.
Quero que você comande essas montanhas essa noite. Eu quero que você, nesse momento, declare a elas aquilo que você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que você sabe que é do Senhor para você. Quero ouvir a sua voz, querido. Erga a sua voz em oração nesse momento. Comece a erguer a sua voz e declarar que essas montanhas sairão da sua vida. Que essas montanhas, talvez hoje você está aqui, está enfermo. Comece a declarar em nome de Jesus que você é curado. Comece a rejeitar essa enfermidade agora em nome de Jesus. Talvez você está aqui hoje, você está desempregado. Comece a declarar em nome de Jesus. Comece a declarar: eu sou suprido no Senhor, eu sei que Ele tem preparado uma porta para mim. Ou eu rejeito toda escassez na minha vida, rejeito toda pobreza. Em nome de Jesus. Comece a declarar isso, querido. Você crê que a sua família é do Senhor? Comece a declarar isso. Oh, meus filhos são do Senhor, eles foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Oh, eu declaro que o diabo não tem poder para tocar neles. Eu declaro que eles são do Senhor, que eles são guardados. Declare, comande, querido. Declare. Declare. Erga a sua voz, declare sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu corpo. Declare saúde, declare provisão. Oh Deus, oh aleluia. Sim, Senhor, nós cremos que Tu estás sempre no controle de todas as coisas, e que possamos, Pai, discernir aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, nos leva a ser um povo que caminha em fé, em dependência, crendo que o Senhor, de fato, tem preparado grandes coisas para se manifestarem nas nossas vidas, pela fé no nome de Jesus. Aleluia, amém, querido? Glória a Deus. Vamos cantar essa canção que expressa fé, que declara que a nossa fé está no Senhor. Quantos dizem amém?
Oh, aleluia, nós cremos. Nós cremos em Ti, Senhor. Por isso declare acima do medo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Mais uma vez, ó Deus. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Oh, aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Pode assentar-se, amém, querido? Amém. Glória a Deus. Que bom estar na casa do Senhor. Ouvir uma mensagem abençoada dessa. Tenho certeza que todos nós fomos impactados. Dani, eu acho que o retorno está um pouquinho alto. Ou o agudo aí está dando microfonia. Um dos dois. Eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre ofertas. Amém? Nós falamos que em alguns casos nós temos que ter atitudes, né? E com as nossas ofertas a mesma coisa. Bom, gostaria de ler um texto com os irmãos, se encontra lá em João, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso porque se preocupava, ele não disse isso porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Então, gostaria de falar um pouquinho com vocês dessas atitudes de Maria, né? Uma delas, Maria, ela se prostra primeiro, ela chega aos pés do Senhor e ela se prostra. E nessas atitudes dela, são 3 que eu gostaria de citar. O primeiro, se prostrar aos pés do Senhor. O segundo, adorar. Maria adorou o Senhor. Mas até aí não causou incômodo a ninguém, tá tranquilo. Ela se assentou aos pés do Senhor, enxugou lá, né, tal. Ela adorou o Senhor e Judas estava tranquilo, não incomodou ninguém. Mas quando ela vai entregar algo para Jesus, aí mexeu com Judas. Aí o inimigo ficou, pé da vida, porque ela entregou algo, mas ela entregou algo muito precioso. A Bíblia fala que era um perfume puro, era nardo puro, e aquilo era muito precioso. Só para você ter uma ideia, eu fui pesquisar para saber quanto que valia esse perfume aí, né? Poxa, se Judas ficou incomodado, era um valor bem alto. E eu pesquisando, descobri que 1 denário simbolizava 1 dia de trabalho.
Então, imagina você aí, quanto que é um dia do seu trabalho, né? Vamos colocar aqui um trabalhador aí que recebe mais ou menos um salário mínimo, o dia de trabalho dele está em torno de R$50. Então, Maria, ela doou 300 dias de trabalho. Se a gente fizer uma conta bem rápida aqui, vai dar uma média de R$15.000. Imagina um perfume de R$15.000, ela pegou e quebrou ali o vidro e despejou em Cristo, né? Ela já estava preparando o corpo de Cristo para o sepultamento. Meu irmão, Judas ficou doido. Judas aqui representa o inimigo fica maluco quando você faz uma coisa dessa. Imagina você preparando uma oferta com esse valor. É algo muito importante. E isso incomoda. No nosso dia a dia é a mesma coisa. Muitas pessoas, elas até simpatizam com você porque você é evangélico, você é crente, e ela até fala, nossa, eu gosto das músicas dos evangélicos, aquela música que mexe com a nossa alma, né? Fala no nosso coração, muito bacana. Essas pessoas, elas até pedem conselho para você, poxa, você é evangélico, você é uma pessoa sábia, mas quando fala de dízimo e oferta, aí incomoda muita gente. Ela, eu até gosto dos crentes, mas não concordo com essa parte de dízimo e oferta. Por quê? Ninguém quer entregar aquilo que lhe custa algo. E nós fazemos isso com o maior prazer. E o inimigo fica furioso. Assim como Judas, ele falou até bonito, né? Ele tem uma estratégia que não, por que a gente não vende esse perfume e dá aos pobres? Olha que coisa bonita, né? Vamos ajudar os pobres. Mas o coração dele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o dinheiro ali que ele poderia, né, surrupiar ali, garfar, dependendo de alguma região, os termos que as pessoas usam. Mas esse era o coração dele. E o inimigo tenta lançar isso muitas vezes dentro da igreja. Nós chegamos aqui no culto, o louvor é abençoado, você foi impactado ali, tremendo, sentiu a presença do Senhor. O pastor pregou aqui, trouxe uma palavra que acendeu a fé no seu coração, você está radiante, você está vibrando aqui, cheio de fé, cheio de alegria. Mas quando fala de oferta, aí o inimigo já vai lá no teu coração, vai lá no teu ouvido e fala, mas você vai entregar isso mesmo? Você poderia fazer tanta coisa com o seu dízimo, você poderia comprar várias cestas básicas e doar para várias pessoas, você poderia ajudar várias famílias. Olha, você pode pagar essa conta, você pode comprar isso, você pode comprar aquilo. O inimigo vai te dar inúmeras boas razões para você gastar o seu dízimo, para você gastar a sua oferta. Porque ele sabe que se ele conseguir minar o seu dízimo, ele minou a sua semeadura. Se você não semear, você não vai colher. E ele sabe disso. Se um mês ele consegue fazer com que você não dizime, que você não oferte, aí passou, não aconteceu nada, no próximo mês você deixa de semear. E ele impede um efeito que eu gosto de falar, que é o efeito bola de neve das ofertas. Como que funciona esse efeito bola de neve? É da seguinte maneira, quando você oferta, quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está semeando. Então, quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você colhe, mais você semeia. Isso vai virando uma bola de neve na sua vida. E você só vai crescendo, você vai só sendo mais próspero, você vai só recebendo mais do Senhor. E o inimigo sabe disso, por isso ele quer impedir que você oferte, por isso ele quer impedir que você dizime. Mas assim como Maria, nós não vamos dar ouvido para o inimigo. Nós não estamos nem aí para o inimigo. Nós ligamos para aquele Deus que nos supre, para aquele Deus que supre todas as nossas necessidades, aquele Deus que entregou o melhor que Ele tinha, por amor de cada um de nós, que foi o seu Filho. Imagina, um Deus que entregou o seu único Filho, o que Ele não é capaz de fazer por você. Amém? Que você não retenha essa noite, mas que seu coração seja como o coração de Maria. Eu vou dar o meu melhor. Nem que seja um dia de trabalho, uma semana, um mês, um ano. Falando nisso, em um ano de oferta, mostra como Maria era uma pessoa organizada. Você já parou para pensar que ela conseguiu guardar 300 dias de trabalho? Quem já conseguiu fazer algo parecido aqui? Você já conseguiu guardar um mês de trabalho? Olha, tem gente ali, hein? Depois coloca o Humberto tem o segredo aí, né? Se você já conseguiu guardar um mês de trabalho, imagina,
Poxa, um salário sobrando lá. Agora, 1 ano, 12 salários. Não é? Vamos aprender um pouquinho com Maria. Tem um segredo aí. O Maria com Berta. Vamos colar nesses irmãos aí e vamos descobrir o segredo da prosperidade. Mas um deles é a fidelidade. É você entregar aquilo que você tem de melhor ao Senhor. Irmãos, o que você tem de melhor, muitas vezes, não está associado a valor financeiro. Tá? Às vezes, você pode pensar, se eu der uma oferta muito grande, valor financeiro muito alto, o Senhor vai olhar para mim. Mas não vamos esquecer da mensagem da semana passada que João falou, da oferta das 2 moedinhas da viúva. Não era o valor monetário, mas era o valor que aquilo tinha diante do Senhor. Não é? Um valor que para ela era tudo. Ela deu tudo aquilo que ela tinha. Para muitos eles estavam dando aquilo que sobrava, mas ela deu tudo. Então ela deu uma oferta que chamou a atenção do Senhor. Que nessa noite você faça assim, como essa viúva que entregou as 2 moedas, como Maria que entregou esse perfume. Amém? Que você possa entregar algo que vai subir como incenso agradável à presença do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a ofertar nessa noite, a fazer como Isaac, que semeou e colheu 100 por 1. Amém? E hoje nós vamos semear e vamos colher assim como Isaac. Amém? João vai estar distribuindo os envelopes. Se você quiser ofertar através da maquininha de cartão, nós temos a maquininha lá atrás. Está aqui o Pix da igreja, você pode ofertar através do Pix também. Hoje nós temos diversas formas para ofertar. Amém? Você que estiver pronto, pode se colocar em pé. Nós vamos orar. Amém? E aproveite. Semeie na terra boa. Aqui é a terra boa. O reino de Deus é essa terra boa. A terra que produz 30, 60 e 100 por 1. Amém? Erga seu dízimo, erga a sua oferta. Pai, aqui estão os teus servos, Senhor, em nome de Jesus, que estão entregando aquilo que eles têm de melhor, Pai. É aquilo, Senhor, que eles passaram tempo trabalhando, que eles derramaram suor para conseguir essas finanças, essa provisão, Deus, e eles querem investir na tua obra, eles querem continuar investindo nessa igreja para que ela continue de portas abertas, para que a tua palavra continue sendo pregada neste lugar e vidas sendo alcançadas. Deus, em nome de Jesus, olha para o coração de cada um desses irmãos agora, Deus, em nome de Jesus, e assim como Isaac colheu 100 por 1, eu declaro que esses meus irmãos vão colher ainda este ano essa mesma bênção, essa mesma unção será derramado sobre a vida deles, sobre suas casas, sobre sua família. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que nada vai faltar. Senhor, em nome de Jesus, que eles vão ter e vamos ter de sobra, Senhor, para emprestar, Senhor, para abençoar outras vidas e continuar investindo cada vez mais no Teu reino. Deus, que esse efeito bola de neve das ofertas seja, Pai, em nome de Jesus, algo constante na vida dos nossos irmãos, que eles semeiam cada vez mais e colham muito e muito mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode trazer seu dízimo, pode trazer sua oferta. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bênção, escuto. Quero falar que hoje nós temos cantina lá atrás. Amém. Não deixe de participar, amém? Vamos orar encerrando a nossa reunião, que Deus abençoe a sua semana, seja uma semana próspera, uma semana abençoada, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por este período que nós passamos aqui, Senhor, juntos e na Tua presença, Pai, quão bom e quão suave é, Senhor, estarmos em união, e Pai, como é bom estar na Tua presença. Neste momento, Senhor, eu oro por esses meus irmãos, Pai, peço, guarda cada um deles até as suas casas, que eles possam ir debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, que eles tenham uma semana abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meus irmãos.